viveu aí uns 520 milhões de anos atrás. Uma criatura que sobreviveu bastante no registro geológico. Até hoje a gente acha espécie desenvolvida todo ano. E ele é uma das mais diversas e por isso que ele é tão importante para a paleontologia. Aqui é uma forma mais geral do trilobita, a forma mais comum dele. Aqui tem uma representação dele, a gente percebe que a antena não está aqui. Agora tem um motivo para a gente não achar as antenas dos fósseis. Pode passar? Então, o trilobita é uma criatura difícil de matar, né? Ele sobreviveu tanto porque de todas as suas qualidades, da sua morfologia, toda a sua composição, né, da carapaça dura, os seus olhos bastante avançados para aquela época de evolução. E esse aqui foi mais ou menos o tempo geológico que o trilobita sobreviveu, né? Ele apareceu aqui na metade do Cambriano, né? Antes disso não existia criaturas parecidas com ele. Há algumas deduções de quem teria sido os ancestrais, mas não há nada certo ainda. E ele sobreviveu toda essa época aqui até ele perecer no Permiano, como a maioria das criaturas dessa época pereceram. Então, essa aqui é um fóssil, né, que se acha que pode ser uma das primeiras ordens de trilobita, Menchida. A gente pegou em sites americanos, então o nome é mais complicado do que mostrando. Então, e aqui é um exemplo dele, assim, uma forma mais simplória. Pode passar. Esse aqui já não é um trilobita, esse aqui é do pré-cambriano, né? É uma criatura que eles fazem alguns links, porque na sua carapaça, né, que é segmentada, assim como os trilobitas eram. Aqui o crânio é do mesmo formato, aqui, meio parábola. Então eles acham que talvez possa ter sido um ancestral, mas necessita de mais links para fazer essa conexão. Existem outros exemplos também que podem passar. Esse aqui já é um fóssil, né? É uma marca, na verdade. Né? E aqui podemos conhecer um dos ancestrais, porque foi achado, é do pré-cambriano esse aqui. E também tem um formato bem parecido com o trilobita, que pode perceber a segmentação aqui, com a área central, com a espinha aqui, e a cabeça, a escala, com uma maquéria calere. Vou passar. Mas o que mais provavelmente pode ter sido o ancestral é esse Parvancorina, que é um desenho dele em 3D, na parte de cima e de baixo. Ele tinha um formato mais parecido, apesar de ele não ter, né, não mostrar uma segmentação, como o trilobita mostrava, mas a cabeça e também as antenas e as pernas dele, né, os membros, lá embaixo, essa área aqui poderia ser umas guelras, que lembram bastante o trilobita, então, mas eles, para fazer essa ligação, eles acharam alguns que poderiam ser um link. Esse aqui poderia ser um link que viria depois, conectaria com o trilobita também. Eu posso achar que ele cai e lava formas. E aqui ele já tem mais as partes desenvolvidas, as antenas, em formato mais trilobita. Começa aí ele fica segmentado, ele tem um formato mais parecido, poderia ser uma sequência, mas ainda necessita de mais ligações para preencher essa evolução. Se fosse, né, comprovado isso, né, vinculado à Parvancorina, aqui seria a evolução dela de pequena a adulta, e aqui seria as transformações que ela seguiria até chegar ao trilobita, que seriam os fósseis que não são achados ainda, os fósseis intermediários que poderiam ser. Mas aí o trilobita, apesar de todas as suas qualidades, ele chegou a uma época de extinção, né? Que é um barato, não um trilobita, né? Esse programa parece bem engraçado, eu acho. E aqui seria as superfamílias que persistiram na época do Permiano, na época que começaram as criaturas morrer realmente. E aqui tem uns detalhes, está em inglês, mas seriam aqui mais ou menos a determinação das superfamílias em geral, né, porque existem mais diferenças, né? Essa é uma forma geral dessas duas superfamílias, né? Aqui a Lapoperoidea e a superfamília Coetoidea, que são as que permaneceram no Permiano. E aqui são os exemplos fósseis dos 5 gêneros que
continuaram também no Permiano. O A e o B é esse Cotiuai capitulosa, Grant, astronômico. E aqui tem todos os fósseis, 5 que permaneceram. Foram somente 5 sobreviventes do Permiano, ali para o meio do Permiano, do Permiano superior. Então, um pouquinho da morfologia dele, como é a carapaça dele, né? Então, tem todas as detalhações aqui, né? É importante dizer que não sabe ao certo o que era realmente cada parte. A gente, os paleontólogos, eles fazem uma relação com os artrópodes de hoje, né? Eles fazem essa relação para tentar imaginar o que era o trilobita, né? Porque o trilobita é um descendente dos artrópodes, né? Ele deveria ter algo parecido com artrópodes, comportamento, alimentação, e aqui tem uma detalhação mais ou menos de como é a carapaça superior dele. Aqui já seria a parte de baixo dele, as patinhas, né? Umas pequenas guelrazinhas que talvez ajudassem para catar o alimento e pegasse do chão, as antenas, aqui seriam as guelras. Também algumas teorias que o trilobita talvez tivesse uma movimentação do corpo que permitisse que ele nadasse, né? Considerado pela classe. Aqui já é um fóssil que ainda está aqui marcado com a parte do órgão. É um fóssil trilobita com a parte do órgão. Está parcialmente preservado, então dessas parcialmente preservadas, os paleontólogos eles tiram uma ideia de como é que seria a parte orgânica dentro do trilobita. Então aqui é um desenho, né, mais ou menos. Então essa parte toda aqui seria o estômago, aqui seria uma parte onde se armazenaria comida, então é o cérebro dele e tal. E aqui é o ânus dele, o fígado. E seria mais ou menos isso, bem simples, os órgãos pequenos. Aqui é um detalhe da pata, né? Tem essas alturas, talvez fosse para separar a comida, cortar, porque você alimentava algumas minhocas naquela época, os plânctons, isso que facilitava ele evoluir para conseguir captar o alimento mais fácil. Então, uma parte que é da anatomia do trilobita, que é das mais interessantes e mais intrigantes, algumas pessoas querem provar Deus através dessa parte do trilobita, né? Tem site que gasta tempo com isso. Que o olho é tão perfeito, não existia nenhum precedente para a evolução desse olho, não existe nenhum link, não, de um olho de um nível médico, porque esse olho aqui ele é um olho que lembra um pouco dos olhos da mosca. A mosca ela consegue perceber 360, né? E você chegar perto da mosca, ela sempre sai de você da mosca. E o trilobita tinha essa mesma qualidade. Esse olho, por exemplo, que é o olho mais comum do trilobita, o olho monocral, ele tinha 15 mil lentes. Só no olho, várias lentes que recebiam várias coisas. E eles eram revestidos por uma córnea só, uma córnea rígida. Ele não precisava piscar, então o olho aberto mesmo, ele já era resistente, podia estar no olho dele, que ele não ficava no calor. E ele tinha esses dois olhos que não eram tão separados, então ele tinha uma noção de espaço, né, de distância, e também ele ajustava o foco muito facilmente. Né? A gente precisa, para ajustar o foco, aumentar e diminuir as nossas pálpebras, né, para poder ajustar se ficar mais longe, ficar mais perto. O trilobita usava uma tecnologia muito mais avançada que o dos nossos olhos. Né? Foi postulado por Descartes, no século XVII, da física, e usava duas lentes que enxergam dois tipos de luz e distância, e fazia uma conexão às duas diferentes, sem precisar de adaptação nenhuma, e ele conseguia enxergar da melhor forma possível. Por isso que ele sobreviveu bastante. Muitos dizem que ele sobreviveu bastante porque ele conseguia enxergar o predador muito antes. Também um outro tipo de olho comum, os trilobitas, esse aqui já tinha menos lentes, tinha 700. Parece um escravo. E aqui é o olho esquizofral, que ele era menos comum, né? 20% dos trilobitas possuíam
esse tipo de olho, mas o mais comum era o olho anterior. Então você vê que o trilobita tem um legado bem extenso, né? Então isso é bem sugestivo. Prazer, Diego. Faz parte da surpresa aqui. Ficou meio Luan Santana o bagulho assim, mano. Então, é bem sugestivo, né? Porque os estratigráficos são bem intensos, são as camadas e tudo mais, mas isso a gente vai falar mais tarde. Bom, eu vou falar basicamente da caracterização do ambiente em si do trilobita. Então você tem aí desde o Cambriano até o Permiano. Então essa é a figura do Cambriano. Eu vou chegar lá. Então, a paleografia. A paleografia ela é definida através do que nós vamos conhecer como Gondwana. Então você tem aquelas massas imersas continentais, elas ainda estão se agrupando, ainda está nesse processo tectônico que a gente está cansado de ver, né? Convecção, sobe fluido, troca a densidade e tudo mais. Enfim, é o início desse processo. Seres fotossintetizantes. Bom, isso é um grande marco, né, no Cambriano, porque você tem condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento desses seres e se é favorável, esses seres produzem oxigênio através de secreções, enfim, outros processos que a gente também já conhece. Então, isso torna a vida propícia, né? Explosão cambriana. Isso aqui é uma coisa bem controversa. Você acha muita coisa sobre a explosão cambriana, muitas bibliografias, algumas falam de boom evolutivo, irradiação das espécies. Enfim, é bem controverso também, porque na verdade alguns eventos geológicos anteriores ao Cambriano já vinham acontecendo. Então você tem um estudo baseado nisso também. Os trilobitas, então, eles dominam, né? Depois desse boom evolutivo, essa irradiação, eles dominam, porque eles são os mais abundantes mesmo, sabe? A preocupação do trilobita no Cambriano era comer e reproduzir. Passa aqui a figura. Vida boa, hein? Vida boa. Então, aí você tem aqui os trilobitas. Aí você tem também esse aqui, o Anamalocaris, que olha um link assim para predadores. Eu vou falar um pouquinho sobre ele. A única coisa marcante nos fósseis deles são, de fato, as dentes, né? Aquela boca redonda que tem aqueles dentes redondos e tudo mais. São partes duras que são conservadas, além dessas garrinhas, assim, garrinhas de casca, né? Porque o nome científico é outro. Enfim, uns olhos também bem definidos. Aí eu vou fazer outro link. Os olhos dos trilobitas no Cambriano já eram bem desenvolvidos, então tipo, isso é um marco, que é um marco de desenvolvimento. Aí você tem também algumas esponjas, enfim, eu vou falar mais sobre a flora depois. Pode voltar lá. Então, a bioturbação também é outro ponto-chave no Cambriano, porque a bioturbação é quando você começa a ver a atividade dos animais interferindo no ambiente em si, entendeu? Então, você tem aquelas construções não lembro o nome agora, mas enfim, daquelas casas dos animais em si, dos trilobitas e tudo mais. Tem alguns que escavam areia, alguns que secretam sedimentos e tudo mais. Então, é bem por aí. Volta lá. E os carbonatos de cálcio, que é uma coisa que eu até falei com o Renato, que é muito abundante no Cambriano. Enfim, por que tem muito carbonato de cálcio no Cambriano? Porque já tinha se passado por um evento de extinção, então aquela atividade ali biológica, de fato morta, entre aspas, deu a decomposição desses organismos. Deu-se essa grande quantidade de carbonato de cálcio. E outra coisa importante também é falar que devido a essa quantidade de carbonato de cálcio, que se desenvolveram assim, estruturas mais rígidas, né? Você vê que o trilobita não tem só parte mole. Você vê que o Anamalocaris era predador, mas ele era cartilaginoso, não exatamente, mas cartilaginoso, mas eram partes moles, eram invertebrados. Então, isso. Passa, próximo, por favor. Então, ordoviciano, adaptação e caracterização. Vou ser mais rápido. Então, adaptação e caracterização quer dizer o quê? No Cambriano começou esse boom evolutivo e
tudo se deu ali, começou a irradiação, o ambiente começou a evoluir junto com eles. Aqui você tem o Estrilobitas, aqui o Cefalópode, né? Você tem o cefalópode, você tem formas mais evoluídas dessa samambaia, digamos assim, né? Que é o começo da irradiação das flores também, das flores não, das plantas, enfim. E outras formas mais evoluídas também. Você tem aqui já rastros de bioturbação, né? Como eu falei para vocês. Enfim, volta lá. Aqui cefalópodes, esponjas, oliveira. Enfim, você tem também o estudo da micropaleontologia, que fala muito sobre esse período. Porque é o começo da transição também dessas plantas, digamos assim. Porque já foi conferido, de acordo com os fósseis, né, os esporos. Então, os estudos dos esporos são muito importantes nessa questão. A paleogeografia você ainda tinha o que a gente chama de Gondwana descendo já para o Polo Sul. Então, o que acontece? Você tem uma massa continental descendo para o Polo Sul, devido à convecção, tectonismo e tudo mais, enfim. Então, o que aconteceu? Glaciação. Então, surgiu a vida, foi um boom evolutivo, os animais começaram a evoluir, e de repente começou a glaciação, o clima declinou, não tinha corrente suficiente para poder trocar calor, exatamente, correntes frias, correntes quentes e tudo mais. Então, glaciação, a morte quase generalizada, quase exatamente uma extinção. Temos mais aqui, deslocamento de Gondwana em ação, clima e extinção da família. Exato, a extinção das famílias, no caso, foi o mais característico assim, também do Ordoviciano. Passa lá. Siluriano. No Siluriano, os trilobitas, eles já não eram lá assim tão abundantes por causa desse processo de extinção. Você tem os trilobitas, exatamente aqui. Por quê também, né, na verdade? Algumas formas de vida sobreviveram, algumas se adaptaram. No caso, os peixes cartílaginosos, agora sim, os peixes cartilaginosos, né? Eles começaram a ser um pouco mais abundantes, começaram a disputar um pouco mais essa dominação de território com os trilobitas. Volta lá. Volta lá. Então, a paleogeografia, isso aqui é a Gondwana Polo Sul. Isso aqui chegou mais que o Polo Sul, Gondwana, só que ainda tinham massas continentais que se concentravam no globo, entendeu? Então, você ainda tem a glaciação no Polo Sul, mas ainda também tem as massas que foram se agrupando e tudo mais. Isso que proporcionou uma certa estabilidade do clima, se deu novamente a questão da irradiação das espécies, seja a evolução, a adaptação e, de fato, a irradiação. A ocupação restrita dos continentes, artrópodes e plantas. Então, lembra que eu falei de esporos? Então, isso já é uma evolução desse processo. Nesse período, as plantas elas já começavam a dominar, ainda eram fortes, mas não vou chegar lá. Passa aí. Volta aí. Então, aqui você tem um outro grande marcador estratigráfico além do trilobita, que é o escorpião marinho, né? Isso. Escorpião, enfim. Ele também é um grande marcador estratigráfico, porque se você está vendo que ele se desenvolveu aqui, e você tem camadas estratigráficas, sequências estratigráficas, você vê que é aqui e o legado dele também, entendeu? Era um grande predador, né? Com certeza. Passa aí. Então, Devoniano, particularmente gosto bastante do Devoniano. Sequência sedimentar marinha. Ele foi criado justamente para definir uma sequência, essa sequência sedimentar marinha anterior e posterior em relação aos outros períodos. Então ele está no meio aí. Enfim. Paleogeografia, começo da diferenciação. Então você tem começo da diferenciação. Tem Gondwana, você tem os continentes se agrupando, então você já começa pela Eurásia ali, enfim, essa situação aí. Biota, continentes, insetos e GG. O que acontece? A biota no continente, na verdade, já era um certo abundante, já eram abundantes. Você tem a expansão aí desses insetos, que é aquela questão da libélula, né? Você tem libélulas enormes, que aquela coisa de ocupação, assim como na Namalocaris do mar, você tem esses insetos gigantes, as libélulas, dominando uma grande área de predação, né?
Calma. Oceano, peixes versus trilobitas. Agora sim, passa lá. Então, aqui você tem os peixes, os trilobitas. Então, já aí sim que se deu a disputa entre os trilobitas, entre a ocupação dos trilobitas e dos peixes. Só que os peixes aqui já começavam a evoluir, já não eram só os peixes cartilaginosos, já tinham os peixes com espinhos e tudo mais. Então, e aqui se deu um fato muito curioso, que vai evoluir lá, mas enfim, fica lá. Você tem o surgimento dos anfíbios, você tem a tentativa dos peixes de sair exatamente, tipo, se libertar dos oceanos. Eles começaram a desenvolver, né? Só que ainda era o começo disso tudo. Assim, tinha as primeiras formas lá dos anfíbios e tal, que até como brincava, eu falar as sereias, né? Porque parece uma sereia, né? Não teve tempo de botar uma figura melhor, mas enfim. Eles começavam a ocupação nessas áreas, esses ambientes lacustres que foram desenvolvidos nessa época devido ao tectonismo e tudo mais. Volta lá, por favor. Obrigado por lembrar aí. Clima quente e úmido, águas estáveis. Águas estáveis é a questão das correntes oceânicas se adaptando e tudo mais. Você tem diferença de salinidade, você tem N questões geológicas sendo trabalhadas no oceano. O clima quente e úmido devido ao posicionamento dos continentes e tudo mais. A trilobita do Devoniano, o que aconteceu com a trilobita do Devoniano? Foi extinta. Em parte foi extinta, mas elas ainda sobreviveram. A gente vai ver mais sobre elas depois. Já. Não, quis dizer que no próximo você ainda consegue achar trilobita. Calma que ainda não foi extinta. Bom, carbonífero, nomenclatura. Isso aqui é um link. Carbonífero lembra carvão. Não tem não, pessoal. Calma aí. Estou terminando. Carbonífero lembra carvão. Então, a nomenclatura é dada por conta desses depósitos de carvão que são ali associados ao período. A paleogeografia dos instrumentos básicos continentais, Laurasa e Gondwana formando Pangeia. Isso o processo. Vamos lá. Extinção de organismos primitivos, oceanos, trilobitas, continentes anfíbios, répteis. Então você já tinha a evolução desses primeiros anfíbios. E isso foi incrível, porque nesse período começou a questão do hominiótico, que representa um elo assim, de evolução no carbonífero. Então, o que acontece? Eles já conseguiam sair... obrigado. Eles já conseguiam sair do ambiente marinho, já conseguiam se reproduzir fora, mas ainda tem uma questão que os girinos em si, né? Os anfíbios eles ainda precisavam das condições do oceano, do mar, para poder se desenvolver e, enfim, de fato sair desse ambiente. Aí você tem a reprodução, você tem também a evolução pelos répteis, então tem uma briga aí entre os répteis e os anfíbios, que a gente vai falar agora. Volta lá, passa. Permiano. Então, Permiano é o que marca a grande extinção. Você vê o começo e a radiação das espécies, surgimento, evolução, adaptação e tudo mais. Aí tem uma interrupção, aí novamente tem um boom evolutivo. Daí o que acontece? De novo uma extinção que marca a era. Aí o que acontece? Aqui é dinâmica interna, essa parte mais interessante do trabalho. Só um minuto. Dinâmica interna. Você tem vulcanismo em ação, você tem enrugamento da placa continental e tudo mais, e começam informações que vão dar origens mais atuais, as cadeias montanhosas, algumas coisas assim. E você tem aqui, no caso da extinção mesmo, você tem explosão de vulcões, erupção e tudo mais, que irradiou partículas sólidas, que por conta daqueles eventos climáticos lá que a Samara explicou, as camadas de ar iam distribuindo, acima da troposfera, né? Iam distribuindo isso por todo o globo. Então você imaginou o globo, enfim, é isso aí. Os répteis ópteros, os anfíbios ópteros e répteis on. O que acontece? Os répteis eles passaram a se adaptar mais que os anfíbios, a evoluir e tudo mais. E aí aqui você tem uma parte de extinção de algumas da diversidade, né? Você não tem mais tanta diversidade de anfíbios. As erupções da anoxia. A anoxia é o mais importante, porque por conta da anoxia que aconteceu essa extinção. Você tem esse evento climático que esfriou tudo. Isso, obrigado, essa imagem é linda. Aí aqui são aqueles tubarões esquisitos que foram mostrados nas aulas, né, por causa dos dentes e tudo mais. Daí eles também foram extintos, eles eram os dominantes, também conseguiam, enfim. Aí você ainda vê uma trilobita. Você ainda vê uma trilobita.
Você vê que é o girar da situação aqui, né? Enfim. Aí você tem a morte dos peixes, que também se evoluíram por outro processo evolutivo. Aqui os répteis que sobraram, que lá no Cretáceo você vê toda aquela evolução deles, mas estima-se que 50% no continente sobreviveu e quase 5% aqui. Como lida com estimativa, né? 95% no oceano. São muito países. Então aqui você vê que eu falei tudo, o legado do silurita todo e a caracterização do ambiente. Então aqui você tem camadas de solo, você tem a estratigrafia e cada estratigrafia aqui, cada camada representa um período, né? Então isso aqui tudo no Paleozoico. Então o que acontece? Você tem aqui os trilobites, ainda tinha os olhos mais evoluídos, como no começo eu falei e tudo mais. Aí você tem aqui um legado de evolução e uma diferenciação. Eles se diferenciavam para poder aproveitar os recursos do ambiente, né? Então você tem muitos trilobites com características bem diferentes, só que você consegue ver traços de evolução. Então tem um cara que chama George Curry, ou algo parecido, não tenho certeza. Ele vai ver agora. É isso aí mesmo. Então ele é o ele é o pai da estratigrafia. Ele é o pai da estratigrafia. Então, tipo, ele conseguiu visualizar esse traço evolutivo. Então, foi isso, gente. Essa é a grande importância. Resumindo, Rapidinho, vai, só. Resumindo, o Silurita morreu, mas no coração dos paleontólogos não, porque é o fóssil mais importante para É isso aí. Por aí, né? Agradece, professor, por ter liberado.